Vamos ler o texto no livro do Êxodo, capítulo 13, dos versículos 17 até o 22, para a nossa reflexão nesta manhã. Êxodo 13, começo a leitura no 17. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. A mensagem está baseada nesses versos 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Queremos dar graças, Senhor, por este momento onde lemos a Tua palavra. Queremos pedir a bênção do Teu Santo Espírito, para compreendermos perfeitamente nessa manhã a Tua vontade. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é viva, eficaz e consoladora. Esse é o segundo livro, escrito por Moisés, faz parte do tão conhecido dentro da teologia do Pentateuco. E parte mais, talvez, importante aqui do livro de Êxodo foi a instituição da Páscoa. E nós observamos aqui um povo, uma nação que sai do meio de uma outra nação, o povo de Israel. Os israelitas saem do Egito, 400 anos. E é interessante parar para observar a quantidade de pessoas, número de pessoas que saíram ali do Egito e foram em direção à terra prometida, a Canaã. E é interessante observar a presença da glória de Deus com o povo. Os irmãos têm uma ideia, esse povo no deserto é mais ou menos toda a população da Armênia hoje. O texto aqui diz de 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças, idosos e adolescentes. Mais ou menos 3 milhões de pessoas no deserto. Imaginem essas pessoas nesta situação, uma nação no deserto. E é interessante pararmos para ver nessa manhã como Deus está agindo na vida do povo no deserto.
É Deus quem está conduzindo o povo através de Moisés. É Deus o guia do povo no caminhar do deserto. Então observe, meus irmãos, a quantidade de pessoas no deserto. Como sobreviver no deserto? Nós observamos aqui que, em primeiro lugar, a presença da glória de Deus estava na coluna de nuvem, diz o versos 21. Observe essa presença de Deus ali no deserto. Verso 21 diz que o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. O deserto é inóspito, é abandonado, despovoado, solitário, ermo. Eu não conheço o deserto a não ser pela televisão. Sei que alguns irmãos aqui conhecem e sabem o que é um deserto. Eu assisti a alguns filmes, quando pequeno, na televisão, a respeito da dificuldade da pessoa caminhar no deserto. Aqui diz o texto que o Senhor ia diante do povo, durante o dia, numa coluna de nuvem. Olha que coisa extraordinária, maravilhosa o que Deus está fazendo. Por que Deus está nessa nuvem? Nós entendemos que o deserto durante o dia é insuportável. É um calor intenso. E nós observamos aqui que Deus então se coloca nessa nuvem como um protetor. Ele quer proteger o povo do calor daquele deserto. Deus quer mostrar ao povo a sua proteção, a sua bênção, a sua companhia, caminhando com aquela nação, protegendo aquela nação daquele calor intenso, insuportável, mas se torna agradável pela presença da glória de Deus naquela nuvem. Então veja em primeiro lugar aí como Deus age com o povo. Deus quer mostrar o seu cuidado, o seu zelo. E através dessa nuvem, diz o texto aí, durante o dia, ela era contínua, trazendo consolo, conforto, proteção. O povo só precisava entender essa presença maravilhosa de Deus nessa nuvem durante o dia, como proteção da dificuldade no deserto. Então aquele deserto se tornava agradável por causa da presença de Deus. O deserto é despovoado, solitário, ermo, mas a presença de Deus com o povo trazia essa proteção. O Senhor ia adiante deles, diz o verso 11, durante o dia, nessa coluna de nuvens, para guiar o povo nessa caminhada. Observamos também, meus amados irmãos, em segundo lugar, a glória de Deus durante a noite se manifestava numa coluna de fogo. O que significa isso? Por que Deus está manifestando dessa forma? Se o calor durante o dia é insuportável, durante a noite, deserto, é gélido, é frio. E o povo não suportaria se não fosse a presença de Deus. O fogo aqui, essa coluna de fogo é para aquecer. Aquecer do frio intenso. E o povo então deve caminhar
Durante o dia, sobre a proteção dessa nuvem, e durante a noite, no aquecer dessa coluna de fogo. É a glória de Deus se manifestando para a proteção do seu povo. Israel então caminha, meus amados irmãos, debaixo desse aquecer no anoitecer e para caminhar debaixo dessa luz maravilhosa que o fogo produzia, que era a glória de Deus manifesta ali no deserto. É interessante observarmos aqui que o Senhor age de uma forma extraordinária. A sua presença é constante de dia e de noite, guiando o povo, abençoando o povo, protegendo o povo. E nós podemos então ver essa caminhada de Israel debaixo da presença do Jeová, do Deus verdadeiro. É interessante no verso 22 que diz que Deus nunca apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Então veja que coisa maravilhosa, durante o dia naquela nuvem, protegendo do calor intenso. Durante a noite, o aquecer da coluna de fogo, para que o povo pudesse então entender, sentir a presença do Deus Criador. O Senhor ia diante deles durante o dia na coluna de nuvens, para os guiar pelo caminho. E durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E Deus nunca apartou do povo. O povo ainda não havia atravessado o Mar Vermelho, mas a presença de Deus era constante. Nós observamos então essa presença extraordinária, maravilhosa de Deus. Chegou um momento ali no deserto em que o povo começou a reclamar da necessidade de carne. Deus então sustenta com o maná, com as codornas, esse povo. E é interessante, a presença de Deus durou, diz a palavra, com Israel, o maná caía e caiu durante 40 anos, sustentando o povo de Israel. Então esse povo não podia ser um povo reclamão, não podia reclamar de abandono, porque a presença de Deus estava naquela nuvem durante o dia, a presença de Deus estava naquela coluna de fogo, aquecendo, alumiando, sendo um farol para guiar o povo. Isso aconteceu com o povo de Israel. Como poderíamos contextualizar isso para as nossas vidas hoje? A presença de Deus. Como podemos entender, meus irmãos, essa presença de Deus no nosso dia a dia? Lá em Mateus 28, versos 20, Jesus deixou uma palavra interessante aos seus discípulos. Ele diz, versos 28 de Mateus, o Evangelho de Mateus: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Por que muitas vezes não sentimos essa presença de Jesus conosco? Porque muitas vezes esquecemos de fazer aquilo que Jesus requer de cada um de nós. Em Mateus capítulo 6 observamos alguns porquês de não sentirmos hoje a presença de Deus. Versos 8 do capítulo 6 de Mateus diz: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tens necessidade antes que lhe o peçais. Que coisa maravilhosa, olha como Deus está no controle de todas as coisas. Mas por que não sentimos, muitas das vezes, essa presença de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa pátria?
Por que que muitas vezes não entendemos o que Jesus falou nos versos 11? Pai, dai-nos o pão nosso de cada dia. O versos 11 diz, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Mas muitas vezes o que observamos é que o povo é avarento. Não contenta com as promessas e com as bênçãos de Deus do dia a dia. Quando Jesus ensinou-nos a pedir o pão nosso de cada dia a Deus, Ele estava olhando todas as nossas necessidades, as mais triviais. Mas por que muitas vezes não sentimos a presença constante de Deus aquecendo, cuidando da nossa família, das nossas vidas? Porque muitas vezes, não sei se você olhou hoje de manhã no espelho. Eu estava viajando e como o Roy pediu, eu falei, não posso deixar de atendê-lo. Eu vou voltar de viagem e vou até a igreja para pregar. E chegando em casa hoje, eu não consegui sequer achar um pente, aí eu penteei o cabelo com as mãos. Mas olhei no espelho, não vi nenhuma pessoa inquieta, nervosa, estressada. Talvez você olhou no espelho hoje, né? Você não viu nenhuma pessoa inquieta, estressada, nervosa, né? Mas olha o que diz Mateus. Por que muitas vezes temos dificuldade de entender essa proteção de Deus conosco? Mateus diz nos versos 25, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí ele usa uma figura, né, uma metáfora aqui, para mostrar o quanto devemos crer nesse cuidado de Jesus para conosco. Ele começa a mostrar as aves do céu, que não semeiam, que não colhem, nem ajuntam em celeiro, mas contudo Deus, o vosso Pai Celeste, Ele as sustenta. E aí a grande palavra para nós hoje, né? Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E aí ele faz aqui uma outra pergunta. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A palavra côvado que é uma medida, 45 a 50 centímetros. Nós sabemos, meus irmãos, que não temos condições de acrescentar sequer alguns minutos à nossa vida. É Deus que está no controle. É Ele que nos sustenta. É Ele que cuida de nós. É Ele que é o provedor. É Ele que é o Senhor da vida. Aí Mateus faz uma outra consideração, né? Olha lá para o deserto. Presença de Deus contínua, dia e noite, aquecendo, sustentando, alimentando, bastava o povo crer. Mas nós preferimos andar ansiosos, inquietos. Não é isso que a palavra ensina, na verdade? Aí ele usa uma outra figura aqui, né? Versos 28. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Por que o evangelista está usando essas figuras? Para mostrar a nossa fraqueza para com Deus. E também para mostrar as necessidades que temos de
confiar na providência do Pai Celestial. Pai, dá-nos o pão nosso de cada dia. E o verso 29 diz aqui: eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E aí ele diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e que amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, e aqui uma palavra dura para nós, né? Homens de pequena confiança, de pequena fé. Uma outra coisa que podemos entender, irmãos, da nossa fragilidade aqui, e por que muitas vezes não sentimos a presença de Deus conosco, é por andarmos tão ansiosos com as coisas, né? Dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que vamos vestir. Aí o verso 33 fala aqui de uma necessidade que temos, meus irmãos, para contemplarmos todos os dias a presença e a bênção de Deus. Verso 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus maravilhoso, que Deus presente, que Deus cuidador, amigo, pastor, é o nosso Deus. Portanto, vamos tirar a inquietude do nosso coração. Como diz o verso 34, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então veja aqui as palavras de Mateus comparando com a presença de Deus lá no deserto com o povo de Israel. A presença de Deus era dia e noite, era contínua. A presença de Jesus conosco é dia e noite, é contínua. Que possamos descansar nos cuidados desse Deus maravilhoso e saber: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.